Fala aí, rapaziada, tudo certo? Quem tá acompanhando o mercado da bola tá vendo que o Bahia tá se movimentando muito bem nessa janela de transferências, né? E pro vídeo de hoje eu vou trazer para você os nomes que o clube tá interessado e já planeja trazer em janeiro de 2024. Agora, já no início desse ano. É a lista de reforços do esquadrão que eu vou te contar agora. Mas antes, queria pedir a sua ajuda a esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Claro, a gente precisa começar pelo óbvio, né? Jean Lucas e Everton Ribeiro já estão acertados. Falta apenas exames médicos para que eles sejam anunciados como os dois primeiros, dois novos reforços do esquadrão, né? O Jean Lucas, o Bahia vai pagar 4 milhões de euros, né? Quase 25 milhões de reais, tem um pouco mais. Esse valor pode ser um pouquinho mais aumentado, principalmente por metas que o Jean pode atingir. Um atleta revelado pelo Flamengo, jogou na Europa, jogou no futebol francês, no Lyon, no Brest, no Mônaco. Jogou no Santos duas vezes, né? Teve duas passagens pelo Peixe. Essa última em 2023 acabou sendo rebaixado aí para a Série B, mas o Jean, principalmente logo que ele retornou do futebol francês para o Santos, nesse ano, ele mostrou que é realmente um cara diferente, que pode ajudar e tem tudo para render bastante nessa equipe do Bahia em 2024. É um segundo volante, a gente fez um vídeo aqui no canal, inclusive explicando como ele atua. O Everton Ribeiro, né, não chegou num acordo com o Flamengo para renovação de contrato, né? Seu contrato se encerrou, né? O problema era referente ao tempo de contrato dessa renovação, né? O Everton queria 2 anos, o Flamengo queria um só, o Everton fez uma contraproposta, enfim, não chegaram num acordo e o Bahia foi lá e conseguiu trazer o atleta, tá acertado, o resto apenas anunciar a contratação dele. Tem alguns outros nomes que ainda não foram acertados, mas alguns há conversas e outros há um interesse muito forte. O primeiro nome é o Thiago Palacios, né, um atacante uruguaio que disputou o campeonato uruguaio pelo Montevideo York City, foi rebaixado inclusive com o York City lá no campeonato uruguaio, mas o Thiago Palacios individualmente foi o melhor jogador da equipe e um dos principais jogadores do campeonato. Não à toa atraiu o interesse do Bahia, né? Ele é atleta do Grupo City, vale destacar recentemente que o Bahia conseguiu a contratação de 2 atletas do Grupo City, né? O Acevedo, que estava no New York City dos Estados Unidos, e o Kaique, que estava no Manchester City da Inglaterra, e agora quer o Thiago Palacios, tá? Nesse momento, não há nada acertado, mas há conversa, há uma negociação do Bahia com o jogador e há um desejo aí de que esse acordo seja selado em breve, tá? O clube quer um outro atacante, tá? O Thiago Palacios é uma cara de beirada, mas quer um centroavante. E o principal nome que o Bahia gostaria de contar para 2024 é do Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius é um centroavante revelado pelo Palmeiras, tem passagem também pelas categorias de base do Santos. Inclusive, o Bahia tem a concorrência justamente do Palmeiras, tá? O Palmeiras quer contratar o atleta, há conversas, o Bahia a mesma coisa, entrou de fato na briga pela contratação do jogador. Ele é atleta do Fulham da Inglaterra e a informação que vem de lá é que o Fulham quer vender o jogador, tá? Então isso anima ainda mais a diretoria do Bahia e também do Palmeiras, claro, né? É um jogador que há muito tempo joga no futebol europeu, tem quase 30 anos, 28 anos, jogou no Benfica, jogou no Mônaco, atuou no Tottenham e agora é atleta do Fulham na Inglaterra, é um centroavante canhoto, de muita mobilidade. Ele já tinha atraído interesse de outras equipes do futebol brasileiro na janela de transferências do meio do ano, tá? Gregory, jogador que já atuou pelo Bahia, o clube quer de fato repatriar ele. O Bahia entrou em contato com o Inter Miami, que é o clube que tem os direitos econômicos do atleta e que ele está atuando por lá. E o Inter Miami respondeu ao Bahia, pediu 4 milhões de dólares pela contratação do jogador. O Bahia conversou novamente, né, explicou a situação e a equipe americana chegou num acordo que aceita um valor um pouco menor, entre 2, 3 e pouquinho milhões de dólares, tá?
Não há nada selado, né? Inclusive o Bahia tem a concorrência do próprio Botafogo, tem a concorrência do Internacional, que também demonstraram interesse na contratação do atleta, mas o que favorece o esquadrão nesse momento é que o Gregory deseja retornar ao Bahia, ele quer jogar no esquadrão em 2024, tá? Então há conversas bem encaminhadas para num futuro bem próximo chegar num acordo para que o Gregory jogue no esquadrão em 2024, tá? Resta apenas esses detalhes aí de quanto vai pagar, né? Como é que vai ser essa situação, qual o valor, né, para o Bahia contratar o jogador que está no Inter Miami. O nome de Caio Alexandre também está sendo bastante veiculado a algumas equipes aí do futebol brasileiro. O Caio vive uma situação tanto quanto peculiar, né, porque o Fortaleza trouxe o atleta para 2023 por empréstimo, mas se o Caio tivesse atingido algumas metas, né, o Fortaleza teria a obrigação de comprar o jogador. O Caio atingiu e agora a equipe do Ceará está nos trâmites para comprar em definitivo o atleta, né? O Palmeiras está há muito tempo já monitorando o jogador, fez proposta, enfim, conversou com o Fortaleza para entender a situação do atleta e recentemente o Bahia entrou de vez nessa briga. E o Bahia também fez uma proposta para contar com o jogador para 2024. Nós não temos acesso quanto aos valores, né, quanto que o Bahia ofereceu para comprar o Caio Alexandre, mas nesse momento tá junto com o Palmeiras lado a lado para contratar o atleta na temporada de 2024. É claro que o Fortaleza não é bobo nem nada, faz jogo duro, né? O Caio foi, se não o principal, um dos principais destaques do Fortaleza nessa temporada, né? No vice-campeonato da Sul-Americana, depois na recuperação do Campeonato Brasileiro, enfim, o segundo volante revelado nas categorias de base do Botafogo tem muita qualidade, não à toa atrai o interesse do Bahia, que está querendo montar um grande elenco para 2024 e também do atual campeão brasileiro, que é o Palmeiras, tá? O nome de Ferreirinha, que já dá como certo que ele não vai permanecer no Grêmio em 2024, é um outro nome que atrai o interesse do Bahia, tá? Qual que é a situação do Ferreirinha? O Bahia, nesse momento, negocia salário e tempo de contrato com o staff do jogador. O São Paulo é um outro clube que também está muito forte para tentar contratar o jogador. Mas o que favorece o Bahia nesse momento? O Grêmio quer um investimento um investimento no atleta, né? Então quer que o clube que contrate o Ferreirinha pague um valor considerável por ele. E o Bahia, sabendo, né, o Grêmio sabendo dessa situação positiva do Bahia, entende que seria financeiramente melhor o Ferreirinha ir para o esquadrão do que para o São Paulo, tá? Mas também são dois clubes lado a lado, a mesma situação do Caio Alexandre, né? O São Paulo tem um interesse muito forte, conversa, tá em negociação, e o Bahia exatamente a mesma coisa. Vamos acompanhar de perto aí os próximos capítulos. É um jogador que agrada bastante o técnico Rogério Ceni, assim como o próprio Everton Ribeiro, que trabalhou com o Ceni no Flamengo, né? Campeão brasileiro, enfim. O Everton foi campeão de tudo pela equipe rubro-negra, tá? Mais dois nomes que vieram à tona bem recentemente nos últimos dias, né? Lateral esquerdo, Vinha, que interessa ao Flamengo, interessa ao Corinthians, ao Palmeiras e, sim, ao Bahia também. O Flamengo é o que esteve mais perto, não vou dizer mais perto, né? Mas o que foi mais forte pela contratação do Vinha. Qual que é a situação dele? O Vinha está emprestado da Roma pro Sassuolo, né, lá no futebol italiano. E quando o Flamengo entrou em contato com a Roma pediu cerca de 10 milhões de euros pela contratação do jogador. E aí o Flamengo, opa, peraí, 10 milhões de euros? Dá mais de 50 milhões de reais. O Flamengo recuou um pouquinho e agora está analisando inclusive a situação do Juninho Capixaba lá no Red Bull Bragantino, né? Mas o Bahia também, a notícia inclusive é lá da Itália, que também acompanha de perto a situação do jogador e está sim conversando com a Roma, né? Talvez buscando diminuir esses valores que foram pedidos aí da Roma para o Flamengo, enfim, é um valor bem alto, 10 milhões de euros, né? O Vinha, que jogou no Palmeiras aqui, o uruguaio, disputou a Copa do Mundo de 2022 no Catar, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, enfim,
excelente jogador, seria um grande reforço para a lateral esquerda do esquadrão aí para 2024. E o segundo nome é do Caio Jorge, né? Se a gente citou que a primeira opção de ataque, de centroavante que o Bahia quer é o Carlos Vinícius, o nome do Caio Alexandre veio, do Caio Jorge, desculpa, veio à tona bem recentemente, né? Qual que é a situação do Caio Jorge? O Bahia não fez oferta, né? Não fez nenhuma proposta para o jogador, mas acompanha de perto a situação dele por lá, principalmente caso a vinda do Carlos Vinícius não aconteça. O Caio Jorge é revelado nas categorias de base do Santos, foi vice-campeão da Libertadores em 2020, logo depois foi vendido para a Juventus e nessa temporada está emprestado ao Frosinone, uma equipe mais modesta lá do futebol italiano. O Caio na Juve viveu momentos tanto quanto conturbados, né, principalmente com lesão, teve muita dificuldade para atuar, e o Bahia nesse momento está acompanhando, está monitorando a situação do Caio Jorge, meio que dizendo, ó, caso não dê certo lá, eu tô de olho, hein, quero esse jogador, falando, né, para a Juve, apesar do atleta estar emprestado para o Frosinone, tá? Então nesse momento, né, agora no início de janeiro, esses são os principais nomes aí que interessam ao Bahia nessa janela de transferência. É claro que nem todos vão vir, né? Com quase certeza que nem todos vão vir, mas mostra a força que o Bahia está vindo, principalmente para essa e para as próximas janelas de transferência, né? Para o mercado da bola. Como o clube está tendo interesse e buscando contratações de atletas de peso, cara. A vinda do Everton Ribeiro, a vinda do Jean Lucas, o interesse no Vinha, o próprio interesse no Greg, né, no Gregory, a negociação com o próprio Gregory, né, o interesse no Caio Jorge, no Carlos Vinícius, enfim, mostra que o Bahia mudou de patamar e realmente que isso permaneça aí por muito tempo. E aí, qual você gostaria que jogasse no Esquadrão em 2024? Manda aí pra gente nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.